Muito bem, está aí a Lídia trazendo esses nomes, alguns ex-tucanos, ou tucanos que estão deixando a sigla, mas também de outros partidos. Me parece até bem plural a formação realmente do União Brasil. Agora, Lídia, o União Brasil é um partido novo, com candidatura ao governo do Estado, e o PSDB, que não tem candidato ao governo do Estado, terá a presidência da República, mas não tem ao governo do Estado, está formando uma federação com Cidadania. E o PSDB nacional é simpática à pré-candidatura de Silvio Mendes. A questão é que o Cidadania tem um pré-candidato ao governo aqui, que é o Washington Bonfim, Lídia. Pois é, fica aí uma situação delicada, Joelson, para esse projeto de pré-candidatura de Washington Bonfim ao governo do Estado, né? A gente lembra que a federação é formada pelo Cidadania e o PSDB. Silvio Mendes está de saída para a União Brasil, mas mesmo assim, ontem o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, manifestou apoio ao projeto de Silvio Mendes aqui no Estado. Isso, é claro, gerou uma reação imediata, Joelson, do grupo do Cidadania, né? Até o presidente nacional do partido concedeu entrevista negando aí essa informação. O fato, Joelson, é que a federação PSDB Cidadania aqui no Estado está dividida. Eu vou conversar agora com o pré-candidato ao governo do Estado pelo Cidadania, Washington Bonfim, que está aqui conosco via videochamada, está em Brasília, e fala para nós a respeito deste assunto. Boa tarde, pré-candidato. Essa pré-candidatura está sob algum tipo de ameaça diante dessa fusão, dessa federação entre PSDB e Cidadania? Nossa, está mais firme do que nunca, né? Se tivesse medo de enfrentar, né, o ministro Ciro Nogueira e o Bolsonaro, não estaria me propondo, né? Eu acho que é um momento importante para a história política do estado do Piauí. Há em curso a construção de um novo coronelismo, né, baseado no poder que o ministro da Casa Civil tem, né, junto ao presidente da República, e nós estamos nos contrapondo de maneira muito clara, muito veemente, desde o primeiro momento a essa situação, né, que o doutor Silvio, o pré-candidato do ministro Ciro Nogueira, vá, né, mas não termine de destruir, né, aquilo que ele está fazendo, que é o nosso PSDB, e eu falo nosso aí porque grande parte do tempo marchei junto, inclusive do pré-candidato, né, do ministro Ciro Nogueira, na administração de Teresina. O senhor vê, então, professor Washington Bonfim, vê, então, aí a participação do ministro Ciro Nogueira nessa articulação com o PSDB nacional para que o partido dê esse apoio ao nome de Silvio Mendes aqui na capital? Eu não só vejo, eu tenho convicção. Na realidade, o Piauí, o PSDB do Piauí, está servindo a interesses outros que não os interesses da população piauiense num arranjo político que me parece completamente fora de propósito, de vez que parte, né, dessa premissa de uma reeleição do atual presidente da República e tem, né, na pessoa do pré-candidato a governo estadual, né, uma espécie de correia de transmissão, como a gente dizia antes, quer dizer, totalmente sem identidade e a reboque de interesses outros que não são os interesses do estado do Piauí. Cidadania, o senhor recebeu que tipo de garantia? O partido vai mesmo fazer a fusão? E aí a sua candidatura, como é que fica nesse cenário? O que diz o presidente da sigla? Olha, nós tivemos ontem, a Lídia conversou pessoalmente, né, por telefone com o presidente Roberto Freire, ela fez a nota corretamente, né, colocando aquilo que realmente foi dito pelo nosso presidente nacional. Hoje pela manhã o Mário Rogério esteve novamente com ele na sede do Cidadania e a mensagem é essa, quer dizer, se há um candidato, né, dentro da federação, não há razão política nenhuma, objetiva nenhuma, de suplantar os interesses do Piauí em nome de outros interesses que a gente não sabe quais são. Pré-candidato, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, ele vai presidir, né, comandar essa federação. Isso aí não dá mais poder para que, de fato, essa estratégia de apoio a Silvio Mendes se concretize? A pergunta é se ele está disposto a passar por cima da federação. O senhor considera... Porque dele... O candidato... Parei de escutar. Não consegue nos ouvir? Pré-candidato?
Falhou o teu áudio, Joelson. Tá, é porque, na verdade, Bruno Araújo disse, né, que categoricamente que Silvio Mendes é o candidato. Então, ele, como presidente da federação, não pode, na verdade, impor ou fazer o senhor, quem sabe, desistir, abrir mão? Rapaz, é uma pergunta assim, pouco produtiva desse ponto de vista. Me perdoa, Joelson. Assim, eu não vou desistir por conta da posição, né, do presidente nacional do PSDB, a quem eu respeito, mas que está trazendo para a mesa de discussão interesses que não são os interesses do Estado do Piauí. É simples assim. Eu sou pré-candidato ao governo do Estado do Piauí. Meu interesse é a população piauiense. A minha vida está no Piauí. Eu acabei de fazer uma viagem, por exemplo, a Santa Catarina para olhar processos de inovação relacionados à pactuação entre o governo estadual, governos municipais, empresários privados e universidades públicas. Ou seja, eu estou interessado, né, na promoção do nosso Estado, do nosso povo, emprego, renda, segurança pública. Você mostrava agora há pouco, né, aquilo que aconteceu aí nesse vídeo, a situação de segurança pública que nós temos. Ser, digamos assim, tratorado por uma decisão unilateral de um político que, apesar de ser do Piauí, coloca seus interesses partidários acima dos interesses da população, me parece absolutamente estranho. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida, né, de que a nossa pré-candidatura está mais viva do que nunca, e mais do que isso, nós estamos provando, né, essa situação toda prova que os interesses que estão em jogo de parte do sistema político não são os interesses da população, são interesses, inclusive, de outras populações que não são a do Estado do Piauí. O Piauí não pode ser usado como moeda de troca para nada. O Piauí merece respeito e é isso que a gente está divulgando, é isso que a gente está colocando, é essa a nossa posição enquanto pré-candidatos. Professor, a gente sabe que o que vale com a federação é a decisão nacional, né? E que os partidos vão ter que se adequar a essa decisão que é tomada lá em cima de forma vertical. Então, se de fato se concretizar essa decisão aí da direção do PSDB, como é que vai ser possível manter essa pré-candidatura dentro desse cenário? Olha, questão de diálogo, né? O que não está havendo nesse momento é diálogo. Há uma imposição, insisto, de um terceiro, né? De um terceiro partido que não faz parte da aliança, ligado ao presidente Bolsonaro, mandando nos interesses da aliança. Isso não é possível. O Piauí não aceita isso. Então, se houver diálogo, se houver respeito, se nós tivermos capacidade e maturidade de colocar os interesses da população do Piauí à mesa, eu não tenho a menor dúvida, eu sento com qualquer pessoa, mas eu não tenho a menor dúvida de que os interesses da população do Piauí têm de prevalecer. Nós não podemos ser usados como moeda de troca para interesses outros que não os interesses da população do nosso Estado. Nós já somos carentes o suficiente, né, que a gente tem um desafio enorme de gestão pela frente, a gente tem um futuro, né, para construir. E isso não pode ser jogado fora por conta de interesses outros que não, insisto, não são interesses da população do Estado do Piauí. Pré-candidato Washington Bonfim, quero agradecer. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado, sou eu quem agradece aí a oportunidade. Muito obrigado, pré-candidato. Lídia, muita coisa vai acontecer ainda, né? Até que se desenhe, de fato, como é que fica essa federação. Que a gente dizia sempre, o entendimento nacional sempre causa problemas, arestas, coisas a ser reparadas na realidade local ou nas realidades locais. O fato, Gelson, é que no país, né, em cada estado, os partidos têm uma realidade diferente, né? Muitos partidos funcionam até como ilhas nos estados, muitas vezes deslocadas da realidade nacional dessa legenda, né? E a gente vê que a federação tenta trazer essa questão da verticalização, né? Uma decisão que é tomada, como a gente diz lá em cima, mas
faz no Diretório Nacional, né, tem que valer para os diretórios estaduais e para os diretórios municipais. E aí é claro que vem um choque de interesses, né, de realidades completamente opostas, né? E aqui a gente tem acompanhado isso com a federação que o PT tenta aí formalizar, né, concretizar, e agora essa federação entre o PSDB e o Cidadania aqui no estado gerando esse conflito, porque são dois partidos diferentes, cada partido tem o seu interesse, e nos estados esses interesses são ainda mais diversos, né? E a gente vê o grupo de Ciro Nogueira com o pré-candidato Silvio Mendes articulando para conseguir o maior número de apoios possíveis. Silvio sai do PSDB, mas ele não sai rompido com o partido, né? Ele coloca que tem uma boa relação com o presidente nacional, Bruno Araújo, e daí viria esse apoio que Bruno Araújo está anunciando, né? A questão é que agora não é só o interesse do PSDB, é o interesse do PSDB junto com o interesse do Cidadania, formando uma federação, né? Então tem que valer o que é de fato de interesse dessa federação. É ter um candidato que represente a federação ou é a dar apoio a Silvio Mendes, que é um candidato de outro partido, né? Então aí são muitos interesses envolvidos, Joelson, e o que a gente vê até o momento é que nesse jogo de força o PSDB teria aí mais força para travar, né, para tomar essa decisão, mas o Cidadania está aí buscando essa reação, né? Pelo menos um diálogo em alguns pontos, alguns estados, quem sabe.